Introdução à acústica. Bom, então nós vamos estudar o som. O som é uma onda mecânica, tá? Então lembra das classificações de ondas que nós vimos? Ele é uma onda mecânica, ela é longitudinal, a gente vai ver um desenho exemplificando isso. O que é longitudinal mesmo? Ela se propaga e vibra na mesma direção. Então ela está se propagando na horizontal e vibrando na horizontal, por exemplo, um exemplo, tá? E ela é tridimensional, ela se propaga em 3 dimensões, para cima, para baixo, para frente, para trás, para um lado, para o outro. Tridimensional. A grande característica dela ser uma onda mecânica é que ela só se propaga em meios materiais. Tá? Então, como está aí esse slide para vocês, falando dos filmes de guerras espaciais, o som não se propaga no vácuo, porque o vácuo é a ausência de matéria, ou seja, não é um meio material. Ok? Então, o som não se propaga no vácuo, tá? Só em meio material. Por quê? Então, o mais importante é entender o porquê, né? Talvez sabendo que não se propaga no vácuo, você acerte uma questão na prova, mas entender o porquê é mais fundamental. Por quê? Porque ele, enquanto onda mecânica, ele se propaga vibrando as partículas do meio que ele está. Tá certo? Assim como qualquer outra onda mecânica. Então a gente vai ver daqui a pouco que acontece o quê? Quanto mais denso é o meio que o som está, mais rápido ele se propaga. Por quê? Porque ele se propaga vibrando o meio. Então aqui ó, tem uma tabela, esse slide eu sei, gente, ele está com uma resolução ruim, mas eu só percebi isso hoje de manhã. Mas aqui ele está mostrando, ó, no ar a 15 graus Celsius, a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo, que nós usamos nas contas lá. Na água do mar, essa velocidade já sobe para 1.500. Por quê? Porque a água é muito mais densa do que o ar, então tem muito mais matéria para o som vibrar, então ele consegue se propagar muito mais rápido. E se eu pulo para um meio mais denso ainda, que é o ferro, ele vai se propagar com velocidade de 4.480 metros por segundo, tá certo? Além disso, esse slide vai contar para nós que, embora a gente considere a velocidade do som no ar como uma constante, ela não é constante exatamente. Ela varia de acordo com a temperatura e de acordo com a umidade do ar, tá? Então, tudo isso vai interferir. Aqui tem um esquema mostrando como que os indígenas, em sua sabedoria não científica, e não existe apenas um único tipo de conhecimento, o conhecimento deles não era científico, mas era empírico. Para detectar quando um inimigo estava chegando, eles encostavam o ouvido no chão. Por quê? Porque como o som vai se propagar mais rápido no chão do que no ar, então eles vão conseguir saber que o inimigo está chegando antes. Bom, as características do som. A primeira coisa que a gente pode falar é que o ser humano ele só vai ouvir sons entre 20 Hz e 20.000 Hz. Daqui a pouco eu vou colocar um slide ali que fala do espectro do som. O que estiver abaixo de 20 é infrassom, tá? Infrassom. Infra é abaixo de, né? É um prefixo que significa isso. E o que estiver acima de 20.000 Hz é um ultrassom, tá? Ultrassom. Alguns animais conseguem ouvir sons abaixo de 20.000 Hz, de 20 Hz, perdão, e alguns animais conseguem ouvir sons acima de 20.000 Hz, tá? Como, por exemplo, o cachorro, o gato. Normalmente, quando a gente está na sala de aula, eu trago um aplicativo do celular que se chama Apito para Cachorro, para a gente testar a audição de alguém, ver se alguém tem uma audição aí que vai chegar perto dos 20.000 Hz. Normalmente ninguém chega em 20.000 Hz, tá? Esse é um limite. Em geral, a gente ouve bem ali até 17.000 Hz. Agora, claro que você deve, não sei se vocês pensam nisso, mas é claro que a capacidade de ouvir um som não pode estar só ligado com a sua frequência. Ela tem que estar ligada também com o seu volume, né? Se eu começar aqui ó, na mesa de som, baixar o volume desse microfone, então não está só relacionado à frequência. E a gente vai estudar isso também. Então, se você tiver um tempo de boa, aí baixa aí no Play Store, ou sei lá como é que chama da época, não sei lá. Apple Play, alguma coisa assim. Procura lá, apito para cachorro. Dizem que esse apito diz que existe na vida real, eu já tentei comprar, não consegui.
que ele emite ultrassons, tipo sons de 30, de 40 mil hertz, que perturba o cachorro porque é um som muito agudo. Muito agudo. Aí eu sempre me perguntei, por que que a gente só consegue captar sons de 20 a 20 mil hertz? Por quê? Não venha me dizer que foi porque Deus quis assim, porque se a gente respondesse essa pergunta, contudo, essa pergunta não se tinha ciência, né? E como eu sempre digo para vocês, mais importante é fazer as perguntas e não ter a resposta. Por quê? Bom, a verdade é que eu não sei dizer exatamente por quê, mas isso está relacionado com a nossa estrutura do nosso ouvido. Ó. O tamanho que esse ouvido vai ter aqui, desse canal auditivo, então aqui está a orelha, né, que a gente chama de orelha, né, que é o pavilhão auditivo. Então, o tamanho dessa abertura aqui, tá? A sensibilidade desse tímpano, que é como se fosse uma membrana, que vai vibrar, tá? E ele vai transmitir essa vibração para os ossículos, que são os menores ossos do corpo humano, você já deve ter ouvido falar, que é o martelo, a bigorna e o estribo. E essa vibração vai ser transmitido para a cóglea, ou caracol, né? Que ela lembra bem um caracol, e vai ser transformada em um som, tá? Aliás, vai ser transformada em um pulso elétrico, que vai ser mandado para o cérebro através do quem? Do nervo. Nervo óptico, aliás, nervo coclear, né? Ou nervo auditivo. Quando a gente estudar a visão, vai ter um nervo óptico. O que, que esses caras fazem? Esses caras são as chaves para a comunicação com o cérebro. O cérebro, ele não lê ondas eletromagnéticas para a gente enxergar. Ele não detecta ondas mecânicas para a gente ouvir. Tá? Ele só lê pulso elétrico. Então, o que, que o nervo coclear faz? O mesmo que o nervo óptico faz. Transforma a informação que chegou através de uma onda em um pulso elétrico. E é isso que o cérebro lê. Tá? Agora, esse nervo, ele é. Olha a redundância. Esse nervo ele é composto de células nervosas. Assim como o nervo óptico é composto de células nervosas. Tá? E essas células vão morrendo com o passar do tempo. Tá? Então a gente vai perdendo a capacidade de ouvir e perdendo a capacidade de enxergar também, né? Porque elas vão morrendo, a gente vai perdendo, na verdade, a capacidade de repô-las, né? Tá certo? Então, por exemplo, eu tenho um problema desse no meu nervo óptico. Meu nervo óptico está se degenerando mais rápido do que deveria, né? Minha visão não é normal, né? Vocês sabem. Então a minha visão está diminuindo, né, com o passar do tempo aí, tá? E aí qual que é o problema? A ciência já evoluiu tanto e eu acho isso tão curioso, né? A ciência já evoluiu tanto, mas a gente não consegue se comunicar com o cérebro. Não consegue. Embora ele trabalhe com pulso elétrico, que é uma coisa básica na tecnologia e na eletrônica. Mas a gente não consegue. Se a gente conseguisse essa comunicação, a gente poderia facilmente criar um olho artificial. A gente não tem as câmeras digitais há quantos anos? 15, quase 20 anos. É só eu pegar aquela luz, certo? E transformar aquilo num pulso elétrico que o meu cérebro lê. Ou transformar um som, a onda mecânica, eu tenho um microfone que capta, beleza, tá entrando meu microfone aqui na mesa de som, mostrei para quem chegou antes, minha mesinha. Eu não posso converter isso num pulso elétrico, ele está sendo convertido num pulso elétrico. É assim que ele chega até o computador. Mas eu não consigo converter ele num pulso que o cérebro lê. Tá? Então é engraçado, é curioso, né? Então a gente tem essa limitação devido à anatomia do nosso ouvido. Tá certo? Então, olha, eu tenho um PDF aqui que depois eu mando para vocês também, que ele vai explicar com maior resolução essas características do som. Aqui ele vai falando das várias formas de se produzir o som. Você pode produzir o som fazendo cordas vibrarem, né, que são os sons. Então, esses são os sons cordofones, né? Violão, enfim, harpa,
Piano é um instrumento de corda, não sei se você sabe. Não, professor, é de tecla. Sim, mas a tecla dispara um martelo que bate numa corda. Tá bom? O idosfones, que são mais instrumentos musicais, né? Que você bate um no outro, ele gera um som. Que eu não estou falando de tambor, de bateria, porque a bateria são membrofones, né? Então são vibrações de membrana, né? Tá? Os aerofones, que são instrumentos de sopro, né? Você tem um tubo onde você tem ar e você vai fazer ele vibrar. Tá? Então a flauta, trompete, saques, enfim, gaita de boca, enfim. E os eletrofones, que aí pode entrar a guitarra e tem uma infinidade de instrumentos que pode entrar aí, né? Ou contrabaixo elétrico, tudo que for elétrico, tudo que só produz som se estiver ligado em uma caixa, vamos dizer assim, tá? Aqui as ondas sonoras nós já estudamos. Aqui a velocidade do som tá, nossa, tá bem claro esse slide, mas ó, lembra que eu falei que ela não é constante? A gente vai considerar sempre como constante, tá, gente? Mas não é, ó. No ar a 0 graus, a velocidade é 331. No ar a 20, 343. No ar a 30 graus, 350 metros por segundo. Tá? Então a temperatura interfere na velocidade. Mas vamos ser honestos que na prática não dá tanta diferença. Então a gente sempre considera como constante. Considera 340 e pronto. Tá? Aqui eu tenho a figura que mostra como é que o som se propaga. Ó, tá? Então ele vai comprimindo e expandindo as partículas. Tá? Ó. Então aqui eu tenho ó, uma zona de compressão e zona de expansão, ou rarefração. Então ele vai comprimindo as partículas e expandindo. Sabe como uma cobra rasteja? Então ela vai, se estica, encolhe, seu corpo é todo mole, para frente, para trás, é mole até demais. É assim que a cobra faz, não é? Tá bom? Então ele vai comprimindo, expandindo, comprimindo, expandindo, comprimindo, expandindo. Então eu vou ter zonas mais densas, como está escrito ali, e zonas menos densas, tá? Zona de compressão e rarefração, são os nomes técnicos disso, tá? Então eu vou ter como se eu tivesse os picos e os vales da onda sonora, tá? Bom, como eu disse, as características do som. Não da onda a gente já viu, ó. Aqui é só mais uma outra tabela mostrando que conforme aumenta a densidade do meio, aumenta a velocidade de propagação da onda, né? Então, no álcool ela já passa para 1.000, no cobre 4, 5, 3.000, no vidro 4.000, no alumínio 5.000, no ferro quase 6.000, no granito 6.000. Bom, então vamos lá. As três características do som são intensidade, altura e timbre. Quando a gente falar de intensidade, gente, presta atenção nisso, porque isso aqui é muito fácil de confundir e vai contra o nosso senso comum. Quando eu falar de intensidade do som, eu estou falando de volume. Por que vai contra o senso comum? Porque a gente acha que volume é altura. Tá? Não. O volume não é a altura do som. Professor, mas a gente fala na prática que o som está muito alto, abaixa a TV está muito alta, ou aumenta a TV está muito baixa. Pois é. Mas, de novo, a física, na física, ela é contra o senso comum, né? Não quer dizer que o senso comum está errado, está certo, né? A altura vai representar, olha aqui embaixo, sons agudos e sons graves. E a intensidade vai representar sons de grande volume ou de baixo volume, de muito volume ou de pouco volume. Tá? Então, quando você fala que a sua TV está alta ou que essa música, o volume desse som está muito alto, não pode falar alto. Tem um som com grande volume. Ou um som forte, tá? Por isso a característica intensidade, né? Intenso. Tem a ver com força, tem a ver com potência do som. A gente vai ver isso depois, tá certo? E um som fraco. O que é um som fraco? Com um volume pequenininho, quase não dá para ouvir, tá certo? Tá? E esta característica do som é definido por uma grandeza da onda chamada de amplitude. Se eu conseguir fazer funcionar aqui o meu software de gravação, eu vou mostrar isso na prática para vocês.
que quando eu falo assim, ah! Então vocês vão ver lá na gravação, o pico da onda tá lá em cima, né? Lembra o que é amplitude? A altura do pico. E se eu falo, ah! O pico da onda tá lá embaixo. E eu mandei a mesma nota, é a mesma frequência. Ah! Ah! O som não muda, o som muda o volume, tá? Então o que que é um som com muito volume? É um som intenso ou um som forte. O que que é um som com baixo volume? Quase não dá para ouvir. Um cochicho. É um som fraco ou um som pouco intenso. Então, no botão volume da sua TV, do seu rádio, do seu celular, do seu computador, o que você altera é a intensidade do som e não a altura. Repita aí mentalmente com você. Volume não é altura. Volume não é altura. Volume não é altura. Tá bom? Ah, professor, então o que é altura? Muito bem, boa pergunta. O que que é altura? Eu já disse para vocês, a altura vai definir sons agudos ou sons graves. O que que é isso? Um som agudo é um som fino, fininho. E um som grave é um som grosso, como a gente diz no vocabulário. Limitless terms. And see trees of green, bright roses too. Ah, esse é um som grosso, um som grave, tá? Lembra do Fred Mercury? Love of my life, you hurt me, you broken my heart, and now you leave me. É uma pena que eu tô com a câmera desligada pra vocês não verem minha performance de Fred Mercury. Então isso é um som agudo, fino, tá? A grandeza da onda que está relacionada com isso, que determina a altura. Bom, quem determina a intensidade? Amplitude da onda. Quem determina a altura? Frequência. Vamos ver se vai caber aqui. Frequência. Não cabeu, como diz o outro, né? Frequência. Tá? E agora vamos para outra nomenclatura da altura do som. O som fino também é chamado de som alto. Óbvio, não é a altura do som? Um som fino é um som alto. E um som grosso é um som o quê? Adivinha? É um som baixo. Lembra do contrabaixo? Então, é um som grosso, um som grave ou um som baixo. Por que que o contrabaixo se chama contrabaixo? Porque ele emite um som baixo. Então, o que que é um som baixo? É um som com volume pequenininho? Não! É um som grosso. Lembra do contrabaixo? E o que que é um som alto? É um som com volume. Não, não, não. Eu posso emitir um som muito alto, mas com volume baixo. É um som alto, um som fino. Um som agudo. Isso é um som alto, né? Tem no sax, os saxofones, tem o sax tenor, tem o sax barítono, tem o sax alto, que é o que emite um som mais agudo, tá? Então, quem determina isso aqui, a altura do som, é a frequência. Um som alto tem grande frequência. Grande frequência. Um som baixo tem baixa frequência. Ou pequena frequência, como vocês quiserem desenhar, tá? Um som baixo tem pequena frequência. Tá certo? Então, quando sua mãe falar assim pra você, menino, fala baixo, você fala assim, tá bom, mãe. É um som baixo, é um som grave. Pode voar um chinelo? Pode, mas eu não sou responsável por isso. Mas cientificamente, você está certo, só pelo bem da ciência, vamos educar cientificamente nossos pais, né? Tá bom? Então é isso aí.
Então, duas características do som. Intensidade. Intensidade é volume. É som forte. O som fraco. Tem a ver com a amplitude da onda. A altura do som determina se um som é grosso ou grave, ou se um som é agudo ou fino. Um som fino, agudo, é chamado de alto. Um som grosso ou grave é chamado de baixo. Quem determina a altura do som? A frequência. Quanto maior a frequência, mais alto, mais agudo ou mais fino. Quanto menor a frequência, mais grave, mais grosso, mais baixo. Ok. E a terceira característica do som, meninos, meninas, crianças do meu Brasil varonil, é o timbre. E o que, que é o timbre? Professor, eu não consigo pensar em mais nada. Já falou do volume, se o som é grave ou agudo. Então, por que, que sobrou para esse timbre? Tá? Você já ouviu alguém falar assim, nossa, sua voz tem um timbre muito... Ah, deixa eu só voltar aqui um pouquinho na altura, um exemplo prático aqui. Eu não sei se você já foi cantar uma música, ou se você já viu isso acontecer na sua frente, né? Você foi cantar a música, ou a pessoa foi cantar a música, e você, não consigo, essa música tá muito alta, ou essa nota tá muito alta. Ela usou corretamente, porque aí ela não tá falando do volume, né? Ela tá falando do som, da altura, do quão agudo tá o som. A nota é muito aguda. E eu não consigo alcançar, né? Nem foi tempo perdido. Somos tão já. É muito alta, né? A gente não consegue, né? Põe o disco aí da Legião Urbana. Em geral, você não vai conseguir alcançar as notas mais altas, né? Porque tá muito alta a música. Então a gente abaixa o tom, como a gente diz, né? Ou vai cantar a música numa frequência menor. Tá. Bom, falando do timbre, eu dizia, você já ouviu alguém dizer assim, nossa, sua voz tem um timbre legal, olha o timbre dessa guitarra, olha o timbre desse violão, o timbre desse piano, já ouviu? Não? Vocês já ouviram falar de Tinder, né? Tinder sim, né? Timbre, não? Tá, talvez vocês tenham falado do timbre. O que, que é o timbre, gente? Por que, que eu falo de duas pessoas cantando a mesma música e falo, o timbre da sua voz, mas é a mesma música? O timbre é como se fosse a cor do som. Ih, professor, viajou, hein? Como é que tem cor do som se não dá para enxergar? Então, outra viagem, como se fosse a textura, o sabor do som, sabe? Gente, quando eu vou cantar uma música, né, ela tem a melodia, ela tem as notas lá. Por exemplo, vou cantar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Se eu pedisse pro Antônio repetir, e ele repetir afinadinho, ele ia fazer Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ele estaria emitindo as mesmas notas com as mesmas frequências. O que teria de diferente da minha voz para a voz do Antônio? O que teria de diferente é o timbre, né? A minha voz tem uma cor diferente, tem uma. O som chega de um jeito diferente, embora seja a mesma frequência, a mesma amplitude, pode até ser com a mesma amplitude, com o mesmo volume, tá? Mas o som vai chegar com um jeito diferente. Eu consigo saber quando é eu cantando, quando é o Antônio. De olho fechado, pode fechar o olho aí. Você vai ouvir e falar, não, esse é o professor, esse é o Antônio. Né, Tonhão? Vai saber, cara. Por quê? Porque cada voz tem um timbre. O que, que é o timbre? O timbre é uma característica que permite eu diferenciar dois sons de mesma frequência. Então, permite eu diferenciar dois sons com frequências iguais. Com frequências iguais. Não vai caber aqui, né? Sinal de igual, com frequências iguais. Tá? Que venham de duas fontes diferentes. E como é que ele faz isso? Bom, se a intensidade está relacionada à amplitude, a altura está relacionada com a frequência, o timbre está relacionado com o quê? Ah, professor, com comprimento de onda. Não, gente, comprimento de onda é a mesma coisa que a frequência, né? Pensa comigo, o som alto tem alta frequência, então ele tem baixo comprimento de onda, porque eles são opostos. O som grave tem baixa frequência, por isso tem grande comprimento de onda. O timbre vai estar relacionado com o quê? Com a intensidade.
intensidade da onda. Meu computador está acabando a bateria, eu preciso lá pegar o carregador. Ó, aqui tem um slide que mostra a intensidade, tá vendo? Um som mais intenso, um som menos intenso. Um som forte, um som fraco, tá? Olha aqui, ó, percebam que a frequência é a mesma, ó. Porque o comprimento de onda é o mesmo. Olha a distância entre duas cristas. O que mudou? A amplitude. Então eu alterei a intensidade, alterei o volume. Beleza? A altura. Aí sim, olha. Eu tenho aqui um som mais grave ou baixo, né? Ou baixo. Por quê? Olha aqui o tamanho do comprimento de onda. Não é maior? Olha o comprimento de onda aqui. É menor. Então, se aqui eu tenho um comprimento de onda maior, a minha frequência é menor. Se aqui o comprimento de onda é. Nossa, gente. Tá terrível hoje para escrever. A minha frequência vai ser maior, elas são grandezas inversas. Então aqui eu tenho som grave ou baixo e aqui eu tenho som agudo ou alto, tá? Ou alto. Beleza? E o timbre? O timbre, ele é definido pela forma da onda, gente. Olha aí, ó. Esses três aqui podem estar emitindo a mesma nota, ó. Se você pegar aqui a frequência, o comprimento de onda, ó, do diapasão, tá em inglês, tá? Desculpa. Da, da flauta, da voz, ó. A distância entre dois picos é a mesma. O que está mudando? Está mudando a forma, como que a onda vibra de um pico até outro. Está mudando o timbre. Por isso eu consigo separar o que é o diapasão, o que é a flauta, o que é a voz, o que é o violino. Certo? Então vocês conseguiram entender bem o que é esse timbre, tá? Então, o timbre, eu toco uma nota lá no piano, eu toco uma nota lá no violão e eu consigo saber qual que é qual, tá? Porque, embora eles vão emitir a mesma frequência, eu vou ter a forma da onda diferente.